Olá, o Em Discussão está no ar e na edição de hoje vamos falar sobre a Lei 5.231, de autoria do vereador Isaac Silveira e que dispõe sobre a política de prevenção e combate às amputações em pacientes diabéticos. Esse é o tema do Em Discussão de hoje, que já está no ar. Na edição de hoje, estamos recebendo a visita do segundo secretário da Câmara Municipal, o vereador Isaac Silveira, para falar sobre a Lei 5.231, que é de sua autoria e que dispõe sobre a política de prevenção e combate às amputações em pacientes diabéticos. Vereador, seja bem-vindo aqui ao Em Discussão. Como é que surgiu a ideia de criar essa lei? Primeiro, eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês, né, de um programa tão bem reconhecido na nossa sociedade. Bom, veja, todos nós temos algum parente, né, algum familiar que é portador da diabetes, né, que tem essa, vamos dizer assim, essa disfunção genética. Nós passamos então, a estudar esse assunto e tentar encontrar uma forma de, enquanto parlamentar, contribuir para que os diabéticos sofram menos. Eu tenho um caso especial. Meu pai é diabético e é acamado, a mãe dele, minha avó também, e que perderam uma parte do pé nesse período da doença, né? Então, estudamos esse assunto e percebemos que era possível a gente encontrar um caminho. Além disso, certa vez, em uma das apresentações do quadrimestre da Secretaria Municipal de Saúde, através da época do André Sotero, eles nos informaram que Aracaju era uma das capitais que mais amputavam no Brasil. E amputar um órgão é algo muito doloroso e estarrecedor, traumático. Então, nós buscamos essa legislação. Conversamos com a secretária Vanesca, ela achou a ideia extraordinária, leu o projeto, mandei, ela só precisa fazer algumas alterações, falou com o prefeito Edvaldo Nogueira. Nós estamos com medo do veto. Edvaldo disse, olha, eu vou fazer um decreto regulamentando, tem algumas modificações para fazer, mas vamos fazer isso em conjunto. Então, aprovamos e o prefeito sancionou. Então, nos próximos dias, nós já vamos ter essa legislação como exigência. Receber o paciente, é diabético, primeiro passo, tem que fazer análise da parte do corpo que mais sofre, que são os pés dos diabéticos. Porque naturalmente é onde acontecem as chamadas topadas, os chamados contratos físicos inesperados, que geram feridas, úlceras, né? E aí a perda. E quem tem o diabetes, quando o senhor falou da ferida, ele passa por um processo muito mais duradouro para que aquela ferida possa cicatrizar. É verdade. E muitas vezes ela começa micro, não é? Fissuras entre os dedos, pequenas aberturas, que se não cuidado a tempo, o único caminho que tem é amputar sob pena do paciente ter a gangrena, o estágio de decomposição muito forte e perder parte da perna ou a própria vida. Então esse cuidado, muitas vezes, os médicos não têm o hábito de fazer porque não tem um regramento sobre isso. Então agora vamos criar um regramento e vamos fazer, como a gente sempre diz, vamos fazer a lei pegar, não é? Vamos dizer para todos os diabéticos, estamos montando algumas reuniões com entidades, que essa legislação é deles, em favor deles, portanto, eles têm agora um novo instrumento de amparo a esses dias difíceis. E o senhor teve a preocupação de colocar isso no texto da lei. No texto, o senhor coloca que o portador de diabetes tem o direito de, em toda consulta médica, ter os seus pés avaliados por um belo médico. É importante esse acompanhamento. Importante e assim, não é que nós queremos constranger a classe médica, mas veja, a não execução desse tipo de avaliação implica improbidade administrativa, não é? Então, assim, o fazer médico também tem que ter alguns regramentos do legislativo, não é? Nós respeitamos a autonomia médica, mas queremos ter certeza que amanhã aquele paciente, especialmente os mais pobres, porque eu conheço diversos pescadores que perderam também parte da sua perna
por conta de ostra, desses objetos cortantes, e que não tiveram avaliação a tempo. Quando você cuida a tempo, o percentual de sucesso é bem maior. Quando o estágio já é avançado, a perda é quase que inevitável. Para quem não tem o diabetes, acho que uma feridinha é uma coisa insignificante. É verdade. Mas quem sofre dessa doença sabe que qualquer sinônimo de ferimento pode gerar um transtorno muito grande. Olha, Bruno, ela é uma das doenças mais traiçoeiras que existem entre nós, os humanos, né? Nós temos hoje toda uma estrutura voltada para o consumo de açúcar. Veja, nós vamos filtrando alimentos que não têm açúcar. Mas você tem o açúcar da cana, né? Você tem o açúcar das frutas, que é a frutose, e você tem os açúcares embutidos através de essência. Então, muitas vezes as pessoas, os diabéticos, por exemplo, deixam de consumir um refrigerante porque tem açúcar e consomem uma fruta, vou dar um exemplo, uva, altíssimo teor de glicemia. Então, nós não temos nas nossas escolas ainda um processo educativo com relação à alimentação. E digo mais, até mesmo os profissionais da área de saúde estão extremamente desatualizados em relação a isso. Então, muitas pessoas adquirem a diabetes e alimentam isso, porque eu sou formado em história, mas a gente lê um pouco sobre isso. Em tese, a diabetes, o que é? O seu pâncreas não consegue mais queimar, não produz mais insulina suficiente para queimar o açúcar. Ponto, é isso. Você tem um órgão que Deus colocou no seu corpo, e ou por disfunção hereditária, ou por um aumento substancial do consumo do açúcar, ele não consegue dar conta do recado. Quando ele para, você tem que entrar com um instrumento que é a insulina sintetizada. Coloca, tal, equilibra. Tem as consequências. Você pode conter isso? Pode. É comum as pessoas irem aos médicos, né, e fazer os exames de sangue. Quanto está a sua glicemia? Ele diz, está em 70. Aí ele passa 6 meses, volta ao laboratório, está em 80. E o médico diz que ele não é diabético. Não, você nem... Aí quando ele está com 110, aí você é pré-diabético. Se ela está em evolução... Alguma coisa de errado tem. Está errado. Então você precisa frear o consumo do açúcar. E a indústria alimentícia, quem custeia as grandes propagandas, vende a ideia de que a saúde está em você tomar um refrigerante. E ali tem, porque permite a indiscrição. Dos produtos na face da terra que mais tem açúcar, fora o próprio açúcar, parece uma loucura isso, é a Coca-Cola. Veja, se você tirar o açúcar, nada mais na face da terra tem mais açúcar do que a Coca-Cola. E é o refrigerante mais vendido. Mundialmente. Então é assim, a gente vive sobre essa lógica. Então assim, não há como regrar, dizer assim, olha, está proibido, o sal já tem uma pressão maior, mas o açúcar está aí, ó, ele tá de vento em popa, está gracejando. Os produtos que tiverem X quantidade de açúcar não tem problema. A Anvisa não proíbe, o governo federal não cria uma legislação sobre isso, e nós acostumamos nosso paladar, para encerrar essa nossa fala, nós acostumamos o nosso paladar ao que é doce. Deixa eu te falar só uma coisa. As frutas já estão geneticamente modificadas. Se você consumiu uma maçã quando você era adolescente, sei que você é um rapaz novo, mas dá para fazer já um parâmetro. A goiaba que você consumia na década de 70, 80, não é mais a mesma goiaba que você consome hoje. O valor da frutose dela está 3 vezes mais, porque eles fizeram a seleção. Porque as pessoas querem comer algo doce e automaticamente mais açúcar para o pâncreas. Veja como nós estamos encurralados. Você corre para a indústria alimentícia artificial, açúcar. Você vem para as frutas, açúcar. A gente está vivendo uma fase muito difícil. A gente vai ter que fazer agora a desconstrução genética dos absurdos que foram feitos com a natureza. É um processo muito complicado. É verdade. Agora, o senhor disse que conversou com a Secretaria Municipal da Saúde na construção desse projeto. O senhor chegou a conversar com entidades médicas para ouvir a opinião deles, se poderiam ajudar? Nós conversamos com 2 médicos, não é, sobre essa questão
e temos um agendamento. Porque como foi recente a sanção, eu fiquei esperando o decreto que vai regulamentar. Por quê? Para não tratar no bojo da Lei 5.231, sem ter, de fato, os limites dela. Então, o prefeito nos disse que ainda, né, ainda até outubro, deve fazer esse decreto regulamentando, deve enviar para a Câmara, que nós vamos votar, não é? E aí, portanto, eu vou ter a lei completa. Daí, então, nós vamos passar a fazer essas tratativas com as entidades, com todas as entidades, na verdade, né? É assim, Bruno, é passar pela Câmara Municipal de Aracaju, deixar a nossa contribuição, e quando um dia olharmos para trás, nós fizemos aquilo que foi possível fazer naquele momento histórico. Fez a sua parte, né? Exatamente isso. Agora, outro artigo que o senhor colocou no texto da lei foi da importância de treinar os profissionais da área médica. É importante disseminar a informação para prevenir essas amputações. Muito importante. Olha, eu tenho a impressão que, como causa a morte, porque a diabetes em si, ela quase nunca é a causa morte. Você adquire um problema, a partir dela uma disfunção genética. Então, você tem, para mim, os rins, por exemplo, eles também são afetados por isso. Então, você morre e no laudo diz lá que foi insuficiência renal. Mas quem causou a insuficiência renal... Começou tudo com a diabetes. Aí veja, os profissionais, historicamente, da área de saúde, não foram preparados para tratar deste mal do século. Veja, é um mal do século. Eu sou formado em História. O Brasil colônia viveu grande parte da sua riqueza exportando açúcar. Açúcar era algo precioso, somente a elite tinha. A nobreza tinha e os que ficavam ali ao redor da nobreza, os que tinham os títulos, os condes, os viscondes, por aí vai, a baronesa. Os pobres não tinham. Como é algo lucrativo e o ser humano vive atrás do lucro, passou-se a difundir as plantações de cana-de-açúcar em todo o mundo. E o Brasil é um dos grandes produtores de açúcar. Quanto mais refinado o açúcar, mais letárgico, mais prejudicial à saúde ele é. Se você tomar um copo de caldo de cana, ele não tem o mesmo percentual de glicemia, de açúcar, que teria, vamos dizer assim, meio copo de açúcar cristalizado. Porque eles trataram de selecionar em laboratório o ápice do açúcar, da sacarose e da cana. Eles potencializam, né? Estou dizendo tudo isso o seguinte, nós banalizamos, no sentido mais etimológico da palavra, ou seja, passamos a dar direito a todos a terem o açúcar, barateou, mas nós não dissemos para as pessoas, não tem lá no rótulo do açúcar, no cigarro tem, fumar prejudicial à saúde, na bebida tem, não beba, não. Mas não tem no rótulo do produto que tem uma substância assim, o açúcar causa diabetes, causa isso, não tem. Sei que isso às vezes não é suficiente, mas eu estou dizendo o seguinte, não há do governo federal, como regulador mais propriamente disso, ações de assim, parem, vamos parar com o açúcar. E, inclusive, aplicar sanções às empresas que se utilizam seu produto basicamente do açúcar. Eu já tive o desprazer de experimentar um refrigerante que é local, um daqueles amarelinhos. Meu caro, é essência, água e açúcar. Mas vamos inverter, é açúcar e um pouquinho de essência e água para fazer o tonalho. É isso. Então, faz em Aracaju, colocar o açúcar que o quantitativo quiser de açúcar. Faz no estado de Sergipe, pode colocar. Faz na União, ninguém regra. E eu não tenho, como vereador, o poder de criar regramento sobre isso, porque é legislação federal. Então, agora é o seguinte, uma lei para obrigar a analisar os pés. Veja como sou pequenininho nesse mundo de necessidades. Mas agora temos que treinar os profissionais. Ainda bem que a prefeitura entendeu que isso é necessário e que a doença é um dos males do século. Inclusive,
No texto eu falo, né, a importância das campanhas. Agora, de que forma o poder público pode ajudar a disseminar essas campanhas? Vejam, primeiro o poder público precisa entender que é necessário fazê-lo. Porque assim, quando a sociedade ela é estimulada a pensar sobre o mal ou sobre um bem, ela age sobre. Por exemplo, eu conversei várias horas com a secretária e com outros especialistas. Existem outros instrumentos para conter, por exemplo, o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, que não seja aquela prática, não, a gente tem que tirar água limpa e tal. Não existe. Nenhum cientista no mundo encontrou até agora uma saída. Ou você tira a água limpa, onde pode conter as larvas e tal, ou ele vai existir e vai matar pessoas. Veja que equação simples e ruim de resolver. Você tem que ter um observatório sobre todas as casas, sobre todos os prédios, para não ter água limpa e empoçada. Algo que no passado a gente nem, não é verdade? Quando a gente era garoto, você dizia, não, tem um copo de água lá no quintal, vai ter mosquito. Nunca pensamos nisso. Aí veja, mas já começamos a fazer. Nas nossas casas a gente olha, né, no quintal, nas plantas, e todo mundo já dá uma olhada diferente dentro de casa, porque nós passamos a ter a consciência disso. A ideia desse projeto é que a prefeitura crie a consciência na população, através dos profissionais. Olhe, o açúcar faz isso, o açúcar mata, termina a sua juventude muito rápida. Não é? Porque até a questão do efeito do açúcar sobre as pessoas em relação ao parâmetro de idade, isso aumentou. Ou, inversamente, diminuiu o tempo. Então, assim, trazer a campanha é buscar conscientização. Demora quanto tempo? Isso demora uma geração. 30, 40 anos para as pessoas entenderem, porque há um contraponto. Vou repetir. A grande mídia não diz isso, não vai dizer. Porque quem vende a propaganda, quem compra, ganha dinheiro. E, infelizmente, o mundo é movido pelo vil metal. O Deus desse mundo ainda é Mamon, é o dinheiro. Então as pessoas só se sentem felizes se ele tiver um iate, um avião, a maior ilha, e depois ele quer ter uma outra coisa maior ainda. Infelizmente, mesmo se você tem uma vida equilibrada, o sonho de todo ser humano é ir além. E é esse ir além que não traz felicidade e que destrói vidas, mas é a lógica do capitalismo. É verdade, vereador. Nós vamos para uma pequena pausa, mas não sai daí, porque no próximo bloco a gente vai ver a reação da população sobre esse projeto. A gente volta já. Estamos de volta com uma discussão que recebe hoje a visita do segundo secretário da Câmara Municipal, o vereador Isaac Silveira, que está falando sobre a Lei 5.231, que é de sua autoria e que dispõe sobre a política de prevenção e combate às amputações em pacientes diabéticos. E antes de continuarmos com a nossa entrevista, vamos acompanhar como a população recebeu a ideia dessa lei. Você sabia que atualmente, a cada minuto, 2 pessoas têm suas pernas, pés ou coxas amputados por causa de lesões causadas pelo diabetes em algum lugar do mundo? No Brasil, somente no ano passado, cerca de 17 mil pessoas tiveram algum dos seus membros amputados por causa desse problema. Isso gerou um custo de 18,2 milhões ao Sistema Único de Saúde. Preocupado com essa situação, o vereador Isaac Silveira criou uma política pública que cria um programa de combate e prevenção a amputações de pés, pernas e coxas de pessoas que têm o diabetes. Nós fomos às ruas ouvir a opinião das pessoas sobre essa iniciativa do vereador. Vamos ver o que elas dizem? Eu acho uma iniciativa ótima, né? Porque tem muita gente sofrendo no hospital lá, principalmente no SUS, entendeu? Esperando, anos e anos esperando lá para fazer uma cirurgia e não tem condições, né? Então eu acho uma boa iniciativa que ele está dando uma ótima oportunidade para quem não tem dinheiro, né? Eu acho uma boa iniciativa do vereador, porque devido às pessoas, né, que sofrem com essa doença diabetes, para não ter seus órgãos apontados, seus pés, suas pernas. E aí foi boa a iniciativa do vereador. É muito importante, tá? Principalmente para aquelas pessoas que não têm condições, um trabalho específico de prevenção, que é muito importante, e que tenho certeza que aquelas pessoas menos favorecidas precisam desse trabalho, desse acompanhamento, e já que o poder público pode fazer, nada melhor do que ser feito nesse segmento. Eu acho bom, porque meu marido, ele tem problema, ele tem lesão, ele tem tremedeira, ele tem suadeira, ao menos já vai ter um lugar que já é para o lugar certo, né? Que é difícil de encontrar os remédios que pode faltar, né?
E já vai para aquele setor do lugar certo. Né? Acho excelente. Assim, você tem que prevenir, né? Se você não tiver a prevenção, muitas pessoas vão se prejudicar. Vereador, a população aprovou a lei. Que bom, que bom. Era a nossa expectativa e é. A população sente que há algo fora do lugar em nosso mundo, né? Que a gente não pode acreditar que com o avanço tecnológico que nós passamos, né? Você sabe que quando do iluminismo, no século XVIII, se tem a ideia de que o mundo seria outro a partir da razão. Logo depois você tem a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, ou seja, parece que a descoberta das luzes da razão ainda não nos trouxe a clareza de uma vida melhor, por exemplo, né? Então a gente precisa fomentar políticas públicas que mitiguem, que diminuam os efeitos da falta de regramento que a União não faz. Os coluios dentro dos palácios dos poderes é que tem levado o nosso povo a sofrer. Se você for em países mais desenvolvidos, principalmente na Europa, as exigências sobre as grandes multinacionais são muito grandes, são muito fortes. Por quê? Porque ao passo que a empresa verte impostos para a União, em contrapartida, a própria União, o Estado e o município gastam, e muitas vezes quase em dobro, com as vidas no tratamento da saúde das pessoas. Então, se você pensar que até 10 anos atrás o uso do capacete era facultativo, veja como a gente ainda tem muito o que pensar. Tenho certeza que no futuro próximo nós vamos falar assim, olha, as pessoas compravam um biscoito e lá não tinha qual era o quantitativo de açúcar ou qual era o limite do açúcar para aquele biscoito. Porque você pega a criança e vai numa mercearia, se é mais pobre, e pede um biscoito. Ele pega um de menor qualidade. E o que é que o menor qualidade faz? Ele bota açúcar. Porque se é doce, a pessoa come. Então, entrega lá o biscoito da criancinha e é a merenda da criança. Aquela criança já vai começando a atacar o sistema dela digestivo, em especial o pâncreas. Quando chega na meia-idade, 40 anos de idade, já está apontando diabetes. Os exames médicos, é algo que eu vou tentar emendar ainda nessa legislação sobre isso. É preciso ter uma prática maior da aferição de glicemia. E digo mais, eu não sou médico, mas vou repetir. O grito tem que acontecer antes, não é depois. Tem que prevenir. Essa prática médica que alguns têm está errado. Não, você não tem, você está com 98. Claro que se você está com 98, 90, você já é pré-diabético. Se você é pré, saia da linha do pré. Não, eu não sou. Eu não sou. Porque as pessoas fazem isso dizendo que é por causa da idade. Não é. Eu conheço pessoas com a idade de 60, 60 e 70 que não tem. Por quê? Porque se cuidaram a tempo. Porque a gente tem assim, a gente tem algumas fases. Veja, você tem a década de 60, 50, 60, que a alimentação era uma outra prática. Exato. Você tem a década de 70, 80, 90, que mudou tudo, a revolução tecnológica alimentar, não é? A biogenética, essas coisas todas. Então, assim, a gente precisa criar novas formas de contrapor a essa modernidade destruidora que a gente, infelizmente, vive e que nos é imputado quase que como se fosse um efeito robótico, né? Você vê e assiste e escuta tantas propagandas do tipo... E veja que as frases são imperativas. Beba, beba... Então, sugestionando a sua mente. Você está assistindo uma novela, um filme, o ator pega aqui, põe um copo de refrigerante e toma. E aquilo ali... Fica no subconsciente. Então, tem toda uma estratégia do grande marketing, né, para poder fazer você consumir. E agora a gente vai ter que criar as políticas públicas que, de fato, amenizam essa problema. Amenizam, né? Falar em políticas públicas, agora já é uma lei. Agora, como garantir que ela saia do papel? Quem vai fazer essa fiscalização? Pois é, essa é a grande dor. Essa é a grande angústia que a gente fica, né? Porque não é a minha intenção criar uma legislação apenas para publicar que o vereador Isaac conseguiu. Não é isso. Nós vamos tentar envolver o Conselho, não é, de Saúde,
Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde, as entidades representantes da classe médica, dos enfermeiros, ou seja, todo mundo que faz essa pleia de participantes desse mundo da saúde. O Ministério Público, ele teria esse condão, não é? Ele teria esse poder de fiscalizar. O problema é que o Ministério Público está sobrecarregado. Todas as demandas de não cumprimento de leis, que o Ministério Público é o defensor da lei. O vereador cria a lei. O Executivo é obrigado, quando ela é sancionada, a cumprir. Se o Executivo não cumpre a legislação, quem faz esse meio tempo de cumprimento é o Ministério Público e o Tribunal de Contas, que é uma assessor, o Tribunal de Contas em parte, é uma assessoria do Legislativo, tanto do estadual como do municipal. O Tribunal de Contas também tem outras demandas. Então a gente vai precisar provocar os órgãos de controle, vamos chamar assim, né, os conselhos e buscar que o Ministério Público volte os olhos para essa problemática. Sob pena da lei existir só no papel. E a própria população tem que ser fiscalizadora. Né? Muito bom, você falou. Na verdade, você parabéns. Sem a população tendo a confirmação, porque veja, olha, o programa que nós estamos aqui nesse momento, ele traz luzes sobre esse tema. Você pode discordar de mim, o cara ouvinte pode discordar, quem nos assiste em casa, mas veja uma coisa, mas o tema está sendo suscitado. Na grande mídia não coloca. Nenhuma rede de televisão, emissora de televisão, veio me entrevistar sobre isso. Sabe quando eles vêm me entrevistar? Quando há um problema, o vereador brigou com o outro. O que é que você acha? Eu não tenho nada a ver com isso. Porque a grande mídia vive de sangue, de desgraça. Porque dá audiência. Então, não diz, olha que legal, não é? É o projeto de uma lei 5.261, e vamos divulgar. Que bom que fosse assim, né? O mundo ideal seria esse, né? É isso, vamos lutando para que a população vá formando, vamos colocar nas redes sociais, né? A TV Câmara cumpre esse papel educacional, democrático, perfeito. Eu digo sempre que quem assiste TV Câmara não se arrepende. As pessoas que têm contato comigo, você pode ser boa TV Câmara. Eu digo isso, seria um tipo de sentimento de bajulação, até mais que a LES. Sei que tem uma parceria, mas até mais que a LES, então vocês estão de parabéns. Então a gente está conseguindo entrar. A gente não tem no passo a TV Câmara. Eu acho que a maior revolução desse mandato, né? Que ela começa esse mandato, na verdade, né? Começou no final de 2016. Ainda vem o esposo presidente, né? E agora TV aberta em 2017, já nesse mandato. Nesse mandato. Nós temos, na verdade, nós vamos experimentar, enquanto vereadores, o primeiro efeito de uma TV que praticamente nos cobra nossa atuação quase que 24 horas, né? Quase que praticamente em tempo real. Isso vai ser muito interessante. O vereador que vivia aqui se escondendo, votando às espreitas, agora não mais, né? Então, quem quer mesmo... Encontrei com um amigo e disse, Isaac, eu vi seu discurso sobre armamento, eu gostei e tal. Já encontrei pessoas também me criticando, então, que bom. Eu queria tanto que a TV Câmara se tornasse aí um boom potencial, mas a gente sabe que tem questão de investimento e tal. Então, voltando. Canais de comunicação, como a TV Câmara, redes sociais para tentar massificar a ideia, reuniões com os conselhos, não é? Depois, quem sabe, reuniões com as igrejas e entidades civis. Nós consigamos propalar, divulgar e massificar que eu tenho direito a isso, não é? E eu estou precisando fazer uma outra emenda em relação aos exames, a exigência de exames. Tem algo sobre isso, mas eu quero focar na questão da glicemia. Os parâmetros estão estabelecidos pela OMS, nos parece que eles não têm servido como referência. Agora, uma lei como essa, vereador, de tão importante que ela ajuda um pouco para que a sociedade tire aquela ideia de que a classe política está desacreditada. Ela ajuda a melhorar essa imagem. Você sabe que tem dois vieses sobre essa questão da classe política, né? É o seguinte, de fato, há um percentual dela que só se desmoraliza constantemente, porque já são corrompidos por natureza e vêm para a política para manter a corrupção. E tem uma parte
que é vamos desmoralizar a classe política, porque elas podem conter o nosso mal-fazer. De onde nascem as leis? Dos parlamentos. São as leis que regam o nosso caminhar. Se eu posso estacionar um carro ou não, se eu posso vender ali ou não, se eu tenho responsabilidade sobre isso que eu estou fazendo, A, B ou C, ou seja, tem regramentos. Toda a legislação nasce nos parlamentos, municipal, estadual e federal. O poder executivo, como diz a própria lei, executa, faz, e o judiciário serve como parâmetro para dizer se aquilo é constitucional ou não, se está dentro da legislação correta. E o Ministério Público fiscaliza o cumprimento. Agora veja, tem uma classe corrupta, um grupo corrupto, que utiliza da política para manter o seu status quo. Então, e fica uma outra parte fora dizendo, olha, eles não servem como referência para nada. Porque quanto mais eu desmoralizo a classe política, mais eu vulnerabilizo, mais eu deixo espaço aberto para eu fazer os meus malfeitos. Vou lhe dar um exemplo. Esse grupo escroto que está na política aprovou agora a liberação de 51 novos tipos de agrotóxicos. Você sabe qual é a segunda causa-morte aqui em Aracaju? Vou falar de Aracaju. São problemas ligados ao sistema digestivo. Sabe quanto a gente consome de agrotóxicos por ano? 2 litros. Muita coisa. Parece mentira, né? Você pega 2 litros de agrotóxicos, colocar, é como se todo dia você tomasse um copinho de agrotóxicos. Que você vai para o alface, tem agrotóxico, vai para o pimentão, tem agrotóxico. Onde você come o feijão, foi temperado com agrotóxico. E aí o Jair Bolsonaro entra e liberou agora 50, enquanto o mundo está restringindo, nós estamos aumentando a liberação. Minha gente, eu me cuidava tanto, olha, eu não comia nada. Eu sempre procurei comer verduras e frutas e agora me apareceu um câncer de intestino. Diga aí, nunca fumei, nunca bebi, fiz caminhada, os agrotóxicos. Ele mata tudo. Qualquer inseto, qualquer vida que não seja exatamente a planta. Eles preparam exatamente, dizendo assim, olha, você só não mata o alface, o resto você mata em tudo. Você pega a couve e está lá a couve intacta. E você come a couve. E ela está com agrotóxicos. E você está em vez de adquirir saúde e doença. Nós temos esse grupo que só vê o lucro e que a boa política que pode conter está se perdendo. Verdade, vereador. Nós vamos para mais uma pequena pausa, mas não sai daí, porque a gente volta já já. Estamos de volta com o último bloco do Em Discussão, que recebe hoje a visita do segundo secretário da Câmara Municipal, o vereador Isaac Silveira, que está falando sobre a Lei 5.231, que é de sua autoria e que dispõe sobre a política de prevenção e combate às amputações em pacientes diabéticos. Vereador, são com ideias como essa que o Poder Legislativo pode ajudar a trazer uma melhor qualidade de vida para a população, né? O Poder Legislativo ele tem, sobretudo, o papel de fiscalizador. Eu acho que ainda é algo que nós somos muito carentes. A gente não conseguiu montar uma assessoria parlamentar que tenha uma interferência maior sobre a fiscalização do Executivo. Não é fazer uma caça às bruxas, nem dizer que Edivaldo é desonro. Não, Edivaldo é uma pessoa de reputação ilibada, ponto. Eu nunca trilhei a minha vida em fazer de pessoas e bens mais pessoas para crescer. Quem cresce destruindo o outro, um dia se destrói. Então, sei disso, mas é da exigência constitucional. O papel principal de um vereador é fiscalizar. Segundo, é legislar, criar nova legislação. O Supremo já pacificou isso. Criar nova legislação não pode ser criar gastos substanciais porque há impedimento legal sobre isso. Por que você não propõe a criação? Por exemplo, eu tenho um sonho de ver um espaço de saúde voltado apenas para as pessoas que são constituídas como idosas. Nós temos hoje uma pirâmide social que se inverteu de forma, é um fenômeno no mundo todo. O Japão levou 70 anos para envelhecer a população. Nós envelhecemos a população em 20, o que é isso?
A pirâmide era muitos jovens, no meio entre 50 e 60, e o bico lá de cima 60 a 80, 90. Hoje a população está invertida, a população está Hoje, envelhecida. o bojo da pirâmide, o botijão da pirâmide é já 50 para frente. Então, envelhecimento natural da população de forma muito rápida. Por quê? Porque nós tínhamos no Brasil, da década de 60, 50, 60, ainda muito pouca atuação das políticas públicas. Os novos antibióticos, né? O uso do flu, essas coisas boas que a tecnologia traz, prolongou a vida, né? De uma parte da população. Então nós tivemos um envelhecimento abrupto da população. Então a pirâmide etária mudou. E a estrutura pública não se apercebeu. Então você imagine que você chega com a sua mãe, de 65 anos de idade, numa unidade de saúde. Ela com dor. E ao lado dela tem um paciente de 14, também com dor. Em tese, o corpo de um jovem suportaria mais, em tese, guardar as devidas proporções do problema. Não pode haver preferência, porque você está numa unidade quase que de urgência. Então não pode haver, essa fila aqui é para idoso, não pode. A legislação não permite. Claro, são duas pessoas doentes. Qual é o parâmetro do ordem de chegada? Como é que a gente quebra isso? Cria-se uma unidade. Então eu conversei com o prefeito. Prefeito, o nosso sonho, o meu sonho, é a gente criar a primeira unidade médica com fisioterapia, com os exames, com a consulta médica para as pessoas idosas. Uma unidade especializada. Especializada, grande, que dá para fazer. O problema que a prefeitura diz é o seguinte: nós não temos verba federal para isso. E o que a prefeitura arrecada hoje é para pagar folha, alguns encargos e algumas pequenas obras. Nesse caso, não caberia uma emenda parlamentar? Não cabe. Porque aí eu estaria entrando na seara, efetivamente, do executivo. Porque somente o executivo pode criar gastos substanciais. Pequenos gastos para amoldar a legislação, dar um formato, ela pode. Mas nesse aspecto, então eu fiz como indicação. Sei que o momento que a nação passa não é bom economicamente, eu reconheço isso. O que eu gostaria de ver era uma iniciativa ou seja, o projeto está pronto, nós levantamos os custos e nós precisamos encontrar a saída para isso. Então estou nessa batalha, assim, nesse sonho. Quem sabe amanhã, né? Deus nos coloque em outro local, né? E essa é uma ideia muito boa, uma ideia que chega para inovar. E é possível fazer com a parceria público-privada. É possível. A gente precisa também... a esquerda ficou muito presa a esses conceitos que tudo que era privado era apenas o capitalista. Hoje já existem as empresas que, na verdade, subsistem. Não é? Não é mais... É um trabalhador que tem uma empresa. O conceito do trabalhador como se utilizando do outro trabalhador para poder ficar rico, isso ficou para as grandes empresas. Hoje você não sabe mais quem é o patrão, muitas vezes, quem sofre mais é o seu empregado. Porque tanto é que tem empresa falindo. E o patrão tem que pagar o salário, tem que pagar a rescisão. Então, eles não dizer que o mundo é feito de classes, eu sei disso. Eu sei o que é alienação do trabalho, eu sei o que é mais-valia, eu sei tudo isso. Eu sou formado em história, então eu sei. Eu estou querendo fazer uma ponderação com uma linguagem simples aqui. Não posso tratar um microempreendedor como sendo um capitalista que está... Não posso. Tem personalidades. Mas, então assim, o que nós podemos fazer? Eu não compro produtos hospitalares. Não compro. Eu não pego uma parte de dinheiro, não compro, e não são valores substanciais. Eu preciso ter contrapartida deles. Exato. Olha, nós vamos fechar a compra. Você agora, isso aqui nós temos um espaço, então você subsidia isso aqui. Tem muitas amarras legais, né? Porque legislação dessa área de licitação é uma desgraça.
a 10.066, que regra as licitações, eu acho que atrapalha mais do que ajuda, ela precisa ser revista, e empresas que dão lance a menor do que a média do mercado, depois não cumprem o fazer, ou seja, é pensar no projeto, formulá-lo, está pronto, e é buscar recursos. Agora, não pode ser assim, não vou fazer porque custa muito. Tudo que a prefeitura arrecada, que o Estado arrecada, que a União arrecada, é do povo. Da população. Todo mundo é população, todo mundo, do patrão ao empregado. Todos são população. Não paga imposto, tem que ter o mesmo direito. No Canadá, a saúde é pública. Então a gente precisa entender o seguinte: é possível fazer uma saúde pública de qualidade. Tem que equacionar os gastos e tem que botar a máquina para funcionar. Vereador, o senhor tem um mandato bastante produtivo. Essa ideia também faz parte do mandato do vereador. Que outros projetos o senhor já apresentou ou tem em mente já para colocar em prática em benefício da população aracajuana? Então, nós estamos agora... Eu não vou nem falar do passado, né? Aquele projeto que eu conversei contigo aqui sobre rios, canais e afluentes, como diz aquela música, ninguém sabe a mágoa que eu trago no peito do Benito de Paula. Quem me vê assim desse jeito não sabe o que eu já passei. Então é o seguinte, nós conseguimos derrubar um veto do prefeito, bancada de situação, conversei, porque aquele projeto é uma coisa mais extraordinária que a minha equipe conduziu junto comigo formular. Você retirar da taxa do esgoto 0,2% para despoluir os rios, canais e a frente de Aracaju. A empresa de recursos hídricos, a DESO, ela tem uma concessão do município de Aracaju para comercializar água. O município permite que ela comercialize. Esgoto. O que é que eu disse? Tudo bem, eu quero que seja a DESO é uma empresa pública e tal, mas quero que ela passe uma contrapartida para despoluir o rio que ela utiliza a água. Então, portanto, ela não pode ser apenas lucro, porque ela é superavitária. Vamos retirar, porque ela não está fazendo. Ela não fiscaliza, ela faz. Porque, veja, nenhum esgoto pode ser jogado em um rio sem ser tratado. Você vai ao Sol Nascente, você vai ao Santa Lúcia e você encontra casas, residências, lançando diretamente no rio o esgoto in natura. A pessoa acha que é mais próximo, lança. Nem numa canal de esgoto você pode lançar sem tratar. Ele só deve ir para ali depois que tratou. Depois que passa pelo procedimento. O senso comum, quando vê uma canal de esgoto, pensa assim, não, olha, ali é um lugar de esgoto, vou botar aí. Pega o cano, entupiu a fossa, que ia para a rede de esgoto, não, eu jogo direto. Vai para os rios, poluindo nossos rios. Quer dizer, ao longo dos anos poluindo, você já não toma mais banho no Rio Sergipe. Olha que absurdo. A gente pega ali da Coroa do Meio, vamos dizer assim, até ali o final do bairro industrial, Porto Dantas, ali chega, vamos botar o limite de Aracaju. Você não pode tomar um banho. Veja como a gente pegou um patrimônio que Deus, porque Aracaju é linda, olha, é porque Aracaju é a segunda menor capital do Brasil, mas cá entre nós, se ela tem uma divulgação turística, não há comparação de Aracaju com nenhuma capital. Nenhuma é banhada dessa forma, como é Aracaju. E Aracaju tem um fenômeno. Você encontra o rio junto com o mar. Ela é linda. Agora, nós tratamos de destruir Aracaju. Tratamos, mas vamos destruir. Então, a gente vai passando e vê as coisas acontecendo. As quatro bocas não era canal de esgoto, é afluente de rio. Na 13 de julho. Na 13 de julho. Hoje ela está escondidinha entre os prédios, como canal de esgoto. Quando vem as chuvas fortes, o que as águas dizem? Eu quero meu espaço de volta. O que é que nós fizemos? Assoreamos os rios, não fizemos nenhum planejamento urbano. Então, daí a gente precisa... Então, esse projeto meu que aqui nós derrubamos o veto, o prefeito foi obrigado a sancionar. O TJ disse que era inconstitucional. Por que você acha que foi isso? As pressões.
Os lobbies que existem ainda no judiciário também. Porque existe na política, existe no judiciário. Não tenho medo de dizer isso aqui, não. Agora, estamos trabalhando agora uma nova fonte de energia limpa. Energia fotovoltaica, energia solar. Vou fazer uma linguagem simples, que é reduzir o valor do IPTU das casas para as famílias que aderirem à construção, colocarem a energia fotovoltaica nas suas casas. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos perto de um novo apagão. O governo já começou a conter o consumo de energia. Então, essa matriz energética hídrica Hoje a gente... e a carvão, percebe que não dá conta. Hoje o Brasil hoje vive praticamente de hidrelétricas, né? Exatamente. Aí veja. Você tem um equipamento que ainda é caro. Então nós fazemos o seguinte, as casas de 0 a 300 mil teriam um desconto de 30%. As casas de 300 a 600, 20%. E as casas do valor venal, que está lá na escritura pública. E as casas de 600 a 1 milhão, 10% de desconto no IPTU. É um incentivo por 5 anos para que as famílias pensem em adquirir. O mundo todo está se voltando para a energia fotovoltaica, energia solar, todo. A Alemanha definiu que até 2050 fecha todas as residências com energia solar. A China já vai em disparada. Quando você diz, olha, eu tenho energia sobrando, você diz para o setor produtivo que ela pode produzir, pode fazer equipamentos, máquinas de energia para você poder oferecer. Hoje a indústria não sabe se amanhã vai ter condições de produzir a um volume maior, porque a gente não tem energia suficiente. E não há incentivo do governo federal. Não há. Reduziram um pouco os impostos. Como assim? Há partes interessadas. Hoje a legislação até que é razoável. Se você produzir a mais, você coloca como crédito na sua conta. É extraordinário. Está baixando os valores. Era para ter incentivo. O meu irmão colocou essa semana para ele, na casa dele. Custou 12.600. Ele tinha uma conta de R$360, vai pagar em torno de R$10. Então, ele deve pagar em 40 meses o que ele gastou com o equipamento. Para ele ficar mais 20 anos para você pagar energia. Olha que algo extraordinário. Não é para a gente se debruçar sobre isso? Não é mais dinheiro na sociedade? Se eu não pago aqui, eu tenho mais dinheiro aqui para girar? Mas será que os grandes conglomerados de empresas de energia querem isso mesmo? Cá entre nós. Você acha que o que sobra é mais barato ou mais caro? Mais barato. Lei da oferta e da procura. Se sobra energia, ela se torna mais barata, não é isso? Então há setores que não querem. Mas nós políticos somos os defensores do povo. Não é uma frase de efeito, não. Quem vai para a política é para fazer política para os mais pobres e para todos. Essa é a ideia da política para mim. É a história de Rui Barbosa. A boa política é cuidar do bem para todos. Vereador, esse projeto é muito bom mesmo. A gente vai marcar outro programa para a gente discuti-lo. Já foi aprovado na votação já. Ele tem uma importância muito grande, a gente vai marcar. Muito obrigado aqui pela presença. Obrigado, Bruno Almeida. Deixa um recado para os nossos telespectadores. Olha, eu tenho dito e tenho insistido. Assistir a TV Câmara sempre vai contribuir para o seu conhecimento. Portanto, na minha avaliação, é um sinal de inteligência acompanhar os trabalhos do parlamento através da TV Câmara. São profissionais dedicados, não é? Que se colocam para estudar os assuntos e contribuírem para que nós possamos entender melhor o mundo da política e o bom fazer da política também. Obrigado, vereador. O Em Discussão fica por aqui. Obrigado por sua companhia e a gente se encontra na próxima quarta-feira. Até lá!